Hoje estou acompanhado por Fyodor Lukyanov, professor de pesquisa na Escola Superior de Economia, editor-chefe da revista Russia in Global Affairs e também diretor de pesquisa no Clube de Discussão Valdai. Muitos de vocês o conhecem por suas entrevistas anuais com o presidente Putin na reunião de Valdai. Estou muito feliz em falar com você hoje porque queria discutir como e por que as relações entre os Estados e a Rússia parecem estar se transformando. De fato, você acabou de publicar um artigo intitulado Putin e Trump inauguram era de nova diplomacia e colocarei um link para ele na descrição. Você escreveu que o que antes parecia impossível está acontecendo. Então, o que está acontecendo e como podemos explicar isso? Thank you very much. Hello to everybody. Muito obrigado. Olá a todos. Vocês sabem sim, é verdade que há 2 meses, muito poucos de nós poderiam imaginar esse tipo de intensidade e profundidade nas conversas entre Moscou e Washington, porque na verdade esquecemos como isso pode ser por muitos anos, se não décadas. A diplomacia, na verdade, em muitos níveis, mas em particular no nível entre os Estados Unidos e a Rússia, não significava o processo aberto de negociações, barganhas, discussões, trocas de interesses, explicações de interesses mútuos e assim por diante, o que conhecíamos como diplomacia clássica em séculos anteriores, na verdade. Isso foi esquecido ou descartado. Forgotten or dismissed because in the so-called liberal Porque na chamada ordem internacional liberal, que se baseava na suposição de que há um lado que sabe como viver e o que deve ser feito para alcançar esse modo de vida, não havia espaço para discussão nem para negociação, por razões conceituais muito simples. Realmente, se você acredita que sabe exatamente como tudo deve ser, como tudo deve funcionar e quais são os interesses de todas as outras partes também, você o formula. O único conteúdo da diplomacia pode não ser sobre como fazer compromissos mútuos ou como abordar as demandas ou interesses da outra parte, mas exatamente o oposto. A diplomacia era sobre quão rapidamente e sob quais talvez pequenas condições a contraparte adotaria a posição dos Estados Unidos e do Ocidente. Novamente, por razões conceituais, não se trata de imperialismo, trata-se de ideologia. Porque, se nós, o Ocidente, estamos do lado certo da história, não podemos negociar com o lado errado da história, naturalmente. Então essa é a questão. Se os países do lado errado perceberão isso e irão para o outro lado, então aceitarão o que dizemos. Ou se insistirem em suas demandas, então são estados errados, pessoas erradas, países errados, e não há negociação também. Então, desculpe por este longo exposé, mas agora a situação é diferente. Agora o lado americano, representado por Trump e sua equipe, assume que a diplomacia é sobre negociação e acordos, o que não é garantia de sucesso de forma alguma, mas é um tipo de discussão completamente diferente. Esta é uma discussão que aceita que o outro lado pode ter interesses e o direito de defendê-los. Acho que você está correto em termos de ideologia. De fato, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, argumenta há quase 20 anos. Eu acho que a diplomacia praticamente terminou após a Guerra Fria, porque foi substituída por ultimatos e ameaças. E isso foi em grande medida construído sobre ideologia. Porque por que você teria diplomacia, entendimento mútuo e compromisso, se há um lado que tem a solução? Então a segurança, como também reconhecemos na Academia Ocidental, foi redefinida mais como entre um objeto e um sujeito, ou entre o professor e o aluno. Então por que o professor faria um compromisso com o aluno? Isso é quase uma traição de valores. Sabe, um deveria civilizar o outro lado. Essa era a ideia básica, por mais arrogante que possa parecer. Mas você vê apenas ideologia aqui. Ou é também o que alguns chamam de geopolítica dura. Porque quando ouço pessoas como Marco Rubio agora, ou até certo ponto, bem,
Vance pode estar mais no lado ideológico, mas Marco Rubio fala de um mundo multipolar, no qual devem haver outras regras em termos de como você se envolve com outras grandes potências. Você vê esse reconhecimento e a preocupação com a Rússia e a China se aproximando demais como sendo uma variável-chave também? Absolutamente. Marco Rubio não é o cara que anteriormente pertencia a esse círculo ideológico de Trump. Então lembramos muito bem dele de suas atividades anteriores como membro do Congresso dos Estados Unidos, e ele costumava ser bastante neoconservador. Agora vemos que provavelmente ele percebeu que uma abordagem trumpista pode trazer melhores resultados para os estados no cenário mundial. E sim, de fato, é muito incomum ouvir do secretário dos Estados Unidos que o mundo se tornou multipolar. Nunca ouvimos isso antes. É realmente uma revolução. Sim, de fato. Acho que esta equipe entende que essa superhegemonia acabou. Isso não significa que eles neguem o direito dos Estados Unidos de ser o país mais poderoso e importante do mundo, mas o propósito é diferente. Porque antes deles, após a Guerra Fria, até recentemente, a hegemonia ou liderança, como quer que você chame, significava que os americanos estavam criando a estrutura internacional e serviam como vigilantes de como os outros aderiam a essa estrutura. Então era sobre governança global, na verdade. Trump nega isso completamente. Ele não quer que os Estados Unidos sejam um vigilante global, um guardião global de algo, qualquer coisa que seja. Ele está focado no interesse nacional, às vezes de forma muito rude, até brutal, primitivamente entendido, mas não se trata de nenhum tipo de responsabilidade. Claro, às vezes pode parecer imperialismo clássico, imperialismo americano. O lado positivo disso é que ele vê outras grandes potências, não muitas, mas algumas. E ele acredita que com essas grandes potências deve haver uma discussão séria, não necessariamente guerra. É muito melhor não ter guerra com elas, mas tentar alcançar soluções mutuamente aceitáveis. É claro que serviriam aos interesses americanos em primeiro lugar. Mas ainda assim, voltando à minha primeira observação, é uma abordagem completamente diferente, que abre algum tipo de negociações, o que não era o caso antes. E outra coisa que eu destacaria é o que mudou. O lado americano realmente aceitou a posição ou a proposta que ofereceu por muito tempo. No mais alto nível, Putin disse isso muitas vezes. Ele disse que estamos prontos para discutir qualquer coisa, incluindo as questões mais difíceis como a Ucrânia. Mas não podemos esperar que, por exemplo, a questão ucraniana possa ser resolvida separadamente de todo o resto. Então, primeiro, precisamos transformar profundamente o relacionamento entre a Rússia e os Estados Unidos, a atmosfera e as abordagens. Depois, como parte da grande reestruturação desse relacionamento, a questão ucraniana pode ser resolvida com muito mais facilidade. E agora o que vemos é que os americanos basicamente aceitaram isso. Então não há discussão apenas sobre a Ucrânia, há discussão sobre relações mais amplas, a esfera do nosso relacionamento, incluindo muitas questões. Notei com grande interesse que, no comunicado americano sobre a recente ligação telefônica, o lado americano enfatizou que discutiram o Oriente Médio. O lado russo não fez isso. O que isso significa? Para mim, significa algo muito interessante e muito novo. Para Trump, por padrão, o Oriente Médio é a prioridade de primeira classe por muitas razões, principalmente por causa de Israel, mas por muitas outras razões também. A Ucrânia é uma prioridade menor do que o Oriente Médio. Para a Rússia é o oposto. O Oriente Médio é importante para a Rússia, mas a Ucrânia é muito mais importante. Quando você pode formular prioridades que divergem, mas têm pesos diferentes em diferentes conjuntos, então você tem espaço para trocas produtivas, eu diria.
Bem, essa reorganização é muito interessante, porque se você observar as principais preocupações de segurança da Rússia e como as fontes de conflitos são identificadas entre o Ocidente e a Rússia nos últimos 30 anos ou mais, tem sido a falha em estabelecer essa arquitetura de segurança mutuamente aceitável após a Guerra Fria. Novamente, ao mover gradualmente a OTAN e sua infraestrutura militar para o leste, isso efetivamente reviveu a lógica de soma zero da Guerra Fria. Mas isso foi em grande parte destinado a facilitar a primazia global dos Estados Unidos, na qual baseou sua estratégia de segurança. E claro, isso também nos levou à guerra na Ucrânia, de forma bastante previsível. Mas considerando que os Estados Unidos estão dispostos a fazer esses grandes compromissos com a Rússia, e novamente, não apenas olhar para a Ucrânia separadamente disso, mas como parte dessa necessidade mais ampla de reorganizar as relações, onde isso deixa a OTAN? Porque se ouvirmos Hegseth quando ele diz que nenhuma concessão territorial da OTAN deve ser aceita e nenhuma garantia de segurança, qual é o papel da OTAN, se não é hegemonia coletiva e se não é uma ferramenta apenas para enfraquecer a Rússia? Você vê a própria fundação da OTAN também sendo questionada aqui? Porque, bem, eu não vi nenhum comunicado dos americanos, mas vi o parceiro de Trump, Elon Musk, ir ao Twitter, argumentando que, sabe, por que ainda temos a OTAN? Está desatualizada. Então, como não se deve especular ou interpretar demais, mas, dado que há essa grande reestruturação, o principal ponto de discórdia entre os americanos e os russos é certamente a OTAN, como esse instrumento de hegemonia, não é? Yes, absolutely. Sim, absolutamente. Provavelmente é a questão mais interessante e significativa sobre a arquitetura de segurança europeia, porque após o fim da Guerra Fria, a arquitetura de segurança, vou simplificar, mas se formos formular o cerne da ideia que prevaleceu, era assim: a OTAN é igual a segurança. Quanto mais OTAN, mais segurança na Europa. Ponto final. E claro, a Rússia não estava muito entusiasmada com isso desde o início. Mas no primeiro estágio, a Rússia era fraca demais para resistir. Então, passo a passo, a insatisfação russa começou a crescer. Agora, novamente, paradoxalmente, alguns americanos, pelo menos alguns deles, estão chegando a conclusões que foram formuladas pelo lado russo por muitos, muitos anos e muitas vezes. Em particular, o que você acabou de dizer sobre o que é a OTAN agora. Foi um instrumento muito eficiente da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou há muitas décadas. The Cold War is over for many decades. The instrument which Russia, at that time Soviet Union, O instrumento que a Rússia, na época a União Soviética, tinha, o Pacto de Varsóvia, foi desmantelado imediatamente. Por que a OTAN? Então, o que ouvimos por décadas após 1990, após a Carta de Paris para uma nova Europa, foi que a OTAN não era tanto sobre o militar. Era sobre espalhar a democracia, garantir a estabilidade e assim por diante. Agora estamos de volta à ideia inicial da OTAN. É uma aliança militar, o que pode fazer sentido. Por que não? Então, eu não discuto a realidade da ameaça russa à Europa, mas se os europeus acreditam que a Rússia é uma ameaça, então eles podem fazer isso. É seu direito perceber as coisas dessa maneira. Mas então a questão é, sim, ok, vamos supor que a Rússia está ameaçando a Europa. Por que os Estados Unidos deveriam se envolver nisso? A Rússia não está ameaçando os Estados Unidos, exceto no caso hipotético de uma guerra nuclear. E a guerra nuclear pode ser causada exatamente por causa da OTAN. Essa é a posição de vários americanos. Presumo que até o presidente Trump possa ter algo como essa ideia. Então a próxima pergunta lógica é, tudo bem, talvez os europeus devam, se quiserem uma aliança militar original, eles precisam criá-la. Por que não? Como você certamente se lembra, houve uma organização após a Segunda Guerra Mundial chamada União da Europa Ocidental. É algo como um protótipo de uma estrutura militar para os europeus. Tudo bem, vá em frente. Okay, go ahead. But the problem is that Europeans are scared. Mas o problema é que os europeus estão com medo. Os europeus estão nervosos.
Os europeus querem ser protegidos. Eles dizem que podem fazer isso sozinhos. Eles repetem, na verdade, a famosa frase de Angela Merkel: nós conseguimos, mas não há base, não há recursos, não há dinheiro, não há capacidade militar, nada. E não há grande disposição entre a população para investir pesadamente na defesa contra a Rússia. Em alguns países, sim, mas eu não sei. Duvido que as pessoas em Portugal, ou na Irlanda, ou em algum outro lugar da Europa fiquem felizes em gastar a maior parte de seu dinheiro na defesa contra a Rússia. E então, sim, chegamos a uma questão muito conceitual. Quais podem ser as garantias para a segurança europeia? Novamente, falo sobre os europeus. Eu não falo agora sobre a Rússia, porque a Rússia formulou, nós formulamos nossas necessidades muitas vezes antes. E há duas maneiras, na verdade. A mesma questão, o mesmo dilema que para a Ucrânia. Uma maneira é ser militarizado e estar preparado para qualquer coisa e se preparar para a guerra com a Rússia o tempo todo. Justo. Outra maneira é iniciar uma discussão séria e aprofundada com a Rússia sobre segurança e então chegar a alguma conclusão sobre como alcançar essa segurança para ambos os lados. A chamada segurança inclusiva, ou o que era a segurança indivisível, que foi escrita na Carta de Paris para uma nova Europa há 35 anos. A escolha dos europeus é o primeiro caminho, o anterior, certo? Então podemos esperar que a Rússia faça o mesmo. Se nós, após este conflito, após o fim desta guerra, por causa da repressão russo-americana, chegarmos a uma situação em que os europeus entenderão que precisam tentar algo além da militarização, acho que a Rússia não será contra isso de forma alguma. Porque para a Rússia deixo de lado todas aquelas ideias estúpidas de que os russos adorariam marchar para Paris ou para o Canal da Mancha e assim por diante. Isso é simplesmente inviável. Mesmo que a Rússia quisesse fazer isso, é inatingível pelos próximos 100 anos ou mais. E se quisermos discutir questões reais de segurança, que de fato existem na Europa Oriental, na Europa Meridional, na Europa Setentrional, na área do Báltico, que não está longe de você, então você vê que, como visto no exemplo russo-americano, isso pode ser feito, mas você deve mudar um pouco a ótica. Sim, as ameaças geralmente são avaliadas por intenções e capacidades. E não, você está certo. Eu não vejo na Rússia nem a intenção, nem a capacidade de marchar sobre Paris. Mas, novamente, acho que há um pouco de pânico acontecendo na Europa. E concordo com o que você disse. Acho que um problema-chave da ordem unipolar era que, bem, geralmente os estados são maximizadores de segurança. Ou seja, você só expande seu poder até ser contido e então encontra um compromisso. Caso contrário, você compromete sua segurança. Mas na unipolaridade, o poder é... Então, se você maximiza o poder, maximiza a segurança, se acredita que a dominação é a fonte de segurança. Mas acho que essa mudança é difícil. O que me leva à minha última pergunta. Bem, você pode ver que os americanos estão se mostrando muito pragmáticos fazendo essa grande mudança. Minha interpretação, novamente, é que eles estão se ajustando à multipolaridade. Mas na Europa, tenho a sensação de que a mentalidade da Guerra Fria está muito enraizada, está profundamente arraigada no padrão cognitivo aqui. Então, como isso pode ser explicado? É que os europeus não têm as alternativas políticas que os Estados Unidos têm para mudar de rumo. Ainda é a ideologia ou como isso faz sentido? Porque muitas das conversas vindas especialmente de Londres e Paris hoje em dia não correspondem realmente à realidade. Como você disse, eles querem usar dinheiro que não têm para construir armas que não podem ser construídas na próxima década. Tudo para confrontar a Rússia, que é, novamente, a maior potência nuclear do mundo. Então não está claro exatamente como eles estão definindo a derrota da Rússia. Eles não gostam da iniciativa de paz de Trump, mas não têm outras alternativas além da Ucrânia se juntar à OTAN e a Rússia pagar compensações.
Então, é muito irrealista, o que resulta em ser muito ruim para a Europa, porque essa expectativa irrealista faz com que tanto Washington quanto Moscou excluam a Europa. E os europeus certamente têm interesse em ter uma voz também. Então, como você explica muito desse comportamento? Por que não podemos, quero dizer, os europeus, ser mais como os americanos nisso? I think that the problem for Europeans Sabe, eu acho que o problema para os europeus não é o problema. É a natureza diferente desse ator internacional. Não é um Estado. Podemos ser muito negativos e críticos em relação a qualquer Estado, seja os Estados Unidos, seja a Rússia, seja a China, o que for. Mas os Estados podem tomar decisões e implementar decisões. Eles podem tomar decisões erradas, isso acontece com bastante frequência. Mas, de qualquer forma, é uma decisão que pode ser tomada, pode ser corrigida, pode ser cancelada e assim por diante. No caso da União Europeia ou da parte europeia da OTAN, não é um Estado. É uma coleção de diferentes entidades. There's not a state. There is a collection of different entities. Some of them are Alguns deles costumavam ser grandes potências, enquanto outros foram vítimas de grandes potências, incluindo aqueles que estão nesta comunidade agora. A unidade desta união não pode chegar ao ponto em que este grupo de países opere como um único ator, com um objetivo claro e capacidade de tomar decisões e implementá-las, mesmo que erradas. Isso me leva à conclusão que pode estar errada, porque estou longe da Europa há bastante tempo e não tive muitos contatos. Mas minha conclusão seria isso é sim, bem-vindo. My conclusion would be that there is simply undoable. It's impossible to do what É impossível fazer o que os líderes políticos em Londres, Paris, Berlim, Vilnius e Varsóvia afirmam. Simplesmente não é viável. E se for assim, e eu presumo que isso se tornará cada vez mais visível para todos em breve, então eu diria que caso a Rússia e os Estados Unidos façam um acordo sobre a Ucrânia e, além disso, sobre uma nova qualidade de relacionamento, os europeus não terão escolha a não ser se juntar, não à Rússia, mas ao aliado americano, o parceiro sênior americano, porque simplesmente tem capacidade de formular uma política que, neste caso, será contra tanto a Rússia quanto os Estados Unidos. Isso é importante, que a Europa não pode ser neutra nessa nova constelação, se ela vier a acontecer. A Europa estará contra ambas as partes, contra o aliado atlântico e contra o inimigo eurasiano. Não vejo nenhum vigor moral interno para estar nessa posição. É por isso que acredito que, no caso de um acordo, novamente, um acordo não é garantido. Então não sabemos o que acontecerá. Pode acabar muito mal também, porque grandes superpotências podem discordar, e isso pode ser fatal. Mas caso funcione, então para a Europa não haverá alternativa, a não ser apoiar os americanos e tentar se adaptar às suas políticas, mas também tentar talvez conseguir algumas concessões dos americanos para levar em conta sua posição. Vamos ver. Até agora, na verdade, não acho que muitas pessoas aqui na Rússia levem as declarações europeias a sério. Mas há pessoas, incluindo especialistas muito proeminentes, que acreditam, ao contrário de mim, que o potencial de destruição europeu é maior do que pensamos, e que os europeus deveriam estar, por assim dizer, ainda mais aterrorizados para impedi-los de fazer algo que possa minar, por exemplo, a relação russo-americana. Eu não sei, essa é outra discussão. Mas, novamente, minha posição e minha visão neste momento é que não vejo nenhuma linha independente para a Europa disponível no futuro próximo. Concordo. E também acho que em um mundo multipolar, os interesses nacionais se tornam ainda mais divergentes. Sem uma ideologia hegemônica liberal, ou o bicho-papão russo em uma guerra quase direta para promover a unidade, há muito espaço para fragmentação. Mas de qualquer forma, já tomei bastante do seu tempo. Aliás, só uma coisa. Você mencionou o interesse nacional, e acho que é um detalhe muito importante. Você está absolutamente certo.
Esse é um mundo onde os interesses nacionais vão dominar. Pode ser bom, pode ser muito ruim. Conhecemos períodos da história em que o interesse nacional nos levou a desastres. Mas, de qualquer forma, essa é uma nova etapa. A União Europeia não pode ter um interesse nacional por padrão. E esse é o problema. Porque em um mundo onde os interesses nacionais definem tudo como uma estrutura, uma entidade que opera contra os interesses nacionais dos Estados-membros pode sobreviver, essa é uma questão muito interessante para mim. How it can survive? That's very interesting question for me. Fyodor Lukyanov, in The Two Strength. Obrigado.